1 Samuel capítulo 4, versículo 17. Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus. Houve grande morticínio entre o povo e também os teus 2 filhos, Hofni e Finéias, foram mortos e a arca de Deus foi tomada. O versículo 18 eu quero ler com você. Diz assim a palavra do Senhor: Ao fazer ele menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão, e quebrou-se-lhe o pescoço, e morreu porque era já homem velho. Vamos repetir isso: porque era já homem velho, e havia ele julgado a Israel 40 anos. Vamos orar. Estenda uma das suas mãos para a minha vida. Meu Deus, nosso desejo nessa noite é ouvir algo que venha direto do teu trono para nós. A certeza, a convicção de estarmos aqui com esse desejo de ouvir a tua voz é certa. Nós queremos saber que o Senhor falou conosco mais uma vez. Então, Deus, que o Senhor possa usar a minha vida como instrumento, mas desde já, Senhor, que não haja barreiras em nosso coração, para que a tua palavra assim cumpra o seu propósito nessa noite. Então, Deus, fala aquilo que o Senhor tem que falar conosco, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos e desejamos. E assim, Deus, trabalha em nossas vidas, é o nosso desejo, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar. Muito obrigado. É um texto conhecido. Vamos falar um pouquinho da vida de Eli, na sua vida sacerdotal. Você pode reparar que o que vai falar nesse finalzinho desse texto aqui, em 1 Samuel capítulo 4, é que Eli recebeu uma notícia de uma grande tragédia que tinha acabado de acontecer. Israel havia perdido grande parte do seu exército. Seus 2 filhos, Hofni e Finéias, foram mortos, e além disso a arca de Deus foi roubada. E a palavra é muito clara no versículo 18, vai dizer a palavra o seguinte: que fazendo ele menção da arca de Deus, preste bem atenção, ele ouve falar da grande mortandade em meio a Israel, ele ouve falar da morte dos seus filhos, e ouve falar do roubo da arca. E a palavra diz no versículo 18 que, escutando Eli dizer que a arca de Deus foi roubada, ele ouvindo que a arca de Deus foi roubada, diz a palavra que ele, estando ele sentado numa cadeira, vamos repetir isso, estando ele sentado numa cadeira, ele cai para trás e quebra o pescoço. E eu quero me prender há um detalhe no finalzinho do versículo que diz: e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porque era homem já velho. Vamos repetir isso: era homem já velho. E a palavra que o Senhor inspirou para trazer às nossas vidas nessa noite se prende a esse momento. Você pode perceber que ele não morre porque cai da cadeira. Ele morre porque ele era velho e pesado. Nós começamos a entender que todos nós caímos, todos nós temos os nossos dias de queda. Mas entenda que até para cair, nós temos que entender em que momento de vida nós estamos. Se ele fosse novo e leve, ele cairia da cadeira e não morreria. A palavra diz que ele não morre porque cai da cadeira. Ele morre porque ele era velho e era pesado. Ser velho e pesado, no contexto que Deus quer trazer para nós nessa noite, não se aproxima em relação à idade e nem à obesidade. A palavra do Senhor diz lá no livro do profeta Joel, e parafraseando também o livro de Atos dos Apóstolos, vai dizer a palavra que nos últimos dias, e esses dias são os dias atuais. Nos últimos dias, diz o Senhor, que Ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Quem é templo do Espírito Santo aí, amém? Que Ele derramaria
do seu Espírito sobre toda a carne. Aí ele começa a dizer que os vossos velhos teriam sonhos e os vossos jovens teriam visões. Perceba o que o Espírito Santo faz para esses dias. O Espírito Santo, ele inverte a lógica humana, porque é natural que o velho sim, não o velho tenha sonho, mas o velho tenha visão e o jovem tenha sonho. O jovem, pelo fato dele não ter vivido grandes coisas na sua vida ainda, ele tem talvez mais expectativas do que aquele que ainda não viveu, do que aquele que viveu mais anos, vamos dizer assim, tem mais tempo de vida, tem mais tempo na sua carreira. O que Deus quer falar nessa noite, Ele quer falar com aqueles que se encontram velhos e pesados. Estar sentado em uma cadeira significa estar acomodado numa estrutura de acomodação. Nós nos acomodamos ao longo do nosso tempo, nos acomodamos ao longo da nossa vida ministerial, nos acomodamos ao longo da nossa vida espiritual e sentamos numa cadeira. E não percebemos que ao sentar nessa cadeira o tempo passa e vamos ficando velhos e pesados, e quando caímos não há quem nos levante, porque é muito difícil ou talvez quase impossível socorrer aquele que já envelheceu e aquele que ficou pesado ao passar do tempo. Velho, nesse contexto que Deus quer trazer para nós nessa noite, não é você que tem 60, 70 anos de idade. No contexto de Joel, de Atos dos Apóstolos, velho é aquele que não tem esperança, e Deus está aqui nessa noite para renovar a tua esperança. Você que deixou de sonhar, você deixou de crer, sentou numa cadeira e hoje é difícil falar para você que Deus pode mudar a tua vida, porque você viu tantas coisas acontecerem sentado nessa cadeira, que as suas esperanças se esvaíram. E hoje a palavra que diz lá em Lamentações capítulo 3 versículo 22, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Deus vai renovar a tua esperança nessa noite. Deus vai fazer você voltar a sonhar, e Deus nem está perguntando a você quanto tempo você viveu, quantas coisas você viveu, quantas coisas você viu com os teus olhos. Deus é um Deus de impossível, e Ele pode renovar a tua vida nessa noite. Ser velho e pesado, nos tornar pesados, no contexto que Jesus Cristo nos ensina: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Sobrecarga é um peso em excesso. Repare que Jesus, Ele não fala: vinde a mim todos vós que estáis cansados e com cargas. É você que está cansado e com sobrecarga. Carga, algumas delas nós vamos ter que levar. Existe uma cruz que devemos levar todos os dias. Existem coisas que vamos adquirindo ao longo da nossa caminhada que não podemos abrir mão dela, e é um peso suportar isso, mas Deus nos capacita para levar essas coisas. Porém, o Senhor chama aqueles que se encontram nessa noite sobrecarregados, ou seja, existem pesos, existem cargas que você leva em excesso, existem lutas que você não deveria estar metido nelas, existem situações que você não deveria estar preocupado com elas, e isso faz com que nós nos tornemos sobrecarregados, pesados. E quando sentamos nessa cadeira, e no momento de luta, no momento de tragédia que todos nós passamos, quando caímos da cadeira, se nos encontramos velhos e pesados, fica muito difícil de ter quem te levante de verdade. Você vai reparar que o livro de Samuel, em 4 capítulos, fala sobre Eli. No primeiro, ele está sentado. No segundo, ele está sentado. No terceiro, ele está deitado. E no quarto, ele está sentado. Para que algumas coisas aconteçam na tua vida, para que o tempo de velho e pesado não te alcance. Eu estou falando para uma igreja madura, amém? É tempo de crescimento para a tua vida, amém? Para que algumas coisas comecem a acontecer na sua vida, você vai ter que levantar dessa cadeira hoje.
O tema da mensagem dessa noite é: levanta dessa cadeira. Você pode dizer isso para a pessoa do teu lado aí? Tem alguém pertinho de você? Diga assim: levanta dessa cadeira. O Senhor vai nos explicar com algumas instruções de como não permitir que o tempo de velho e pesado nos alcance. Eu não quero que isso me alcance. Eu não quero que isso alcance a tua vida. Eu não quero que no final da sua carreira você, ou talvez hoje, você se olhe e se enxergue como um sacerdote velho e pesado. Vamos lá no capítulo 1, o Senhor vai nos ensinar algo tremendo. Lá no versículo de número 9. Capítulo 1, versículo 9. Todos me entendem até aqui, amém? Capítulo 1, versículo 9. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado, vamos lá? Assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Pode seguir. Levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Deixa eu explicar para você o que está acontecendo nesse momento. Você conhece a história de Ana, a história de Penina. Você sabe como é que Eucana é o marido, e vê ao longo dos anos, pelo fato de Ana ser estéril, a tristeza, a amargura de alma que existia naquela mulher. Ele fala: Ana, por que você não come? Por que você está tão triste? Será que o meu amor para você não é maior e melhor do que 10 filhos? Mas existiu o desejo de Ana, até pela rivalidade, pela opressão que ela sentia de Penina, o desejo dela ter um filho. E aí, nessa ocasião, Ana decide ir ao templo para chorar também as suas amarguras, mas para fazer um voto ao Senhor. E a palavra começa a dizer comigo aqui, para você e para mim, melhor dizendo, que após terem comido e bebido em Siló, estando ele assentado numa cadeira, junto ao pilar do templo do Senhor, aí a palavra diz que levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Basicamente, essa parte do texto vai dizer que Ana, vamos tentar fazer uma figuração aqui. Ana estava chorando, ele estava um pouco distante, assentado na bendita cadeira, ela amargurada de alma, e ele assentado da cadeira. Ele fala o seguinte: ô mulher, será que não é cedo demais para que você esteja bêbada, levada à bebida? E aí Ana fala assim: não, meu Senhor, eu não estou embriagada, isso é a amargura da minha alma. E aí eu pego essa fala de Eli e Ana e trago para a minha vida e para a tua vida. Estar assentado na cadeira faz com que tenhamos diagnósticos precipitados. Sabe por que existem muitas pessoas amarguradas aí do nosso lado? É porque elas são vítimas de um diagnóstico precipitado. Nós vemos as pessoas chorando, e é mais fácil falar que elas estão bêbadas do que amarguradas de alma. De repente você não vê o fulano vindo para a igreja há um tempão, e você criou na sua mente o seu diagnóstico, porque ela não vem mais. Você criou na sua mente um diagnóstico. Fulano não veio porque não quer nada com Deus. Fulano não vem porque não tem compromisso. Deixa eu te dizer uma coisa: levanta dessa cadeira, porque essa pessoa está precisando de uma palavra de cura. De repente basta para você dar um telefonema. Às vezes esperamos o sacerdote fazer isso, o pastor fazer isso, mas é mais fácil julgarmos as pessoas sentados da cadeira. É mais fácil tratarmos as pessoas sem ter que nos envolver com elas. Nós estamos vivendo num tempo, e eu vejo isso nas redes sociais aos montes: se afaste das pessoas tóxicas. Isso não é evangelho. As pessoas talvez são tóxicas
porque estão precisando ser curadas, e elas só vão ser curadas na proximidade da igreja, que sou eu e você. O que está faltando para nós como igreja é levantarmos da cadeira. E você percebe o seguinte, que Eli, quando entende qual é a amargura de alma de Ana, libera uma palavra para a vida dela, e ela no ano seguinte engravida. Você não tem noção do que o Espírito Santo pode fazer através da tua vida, se você levantar dessa bendita cadeira. É tempo de despertamento, querido. É tempo de despertarmos para vivermos aquilo que Deus tem para nós. Mas não é sentado na cadeira que os planos de Deus vão se manifestar na nossa vida. Então, estar sentado numa cadeira faz com que tenhamos diagnósticos precipitados. Tem coisas na sua vida que você acha que é algo e não é algo. Você só não levantou da cadeira para ter o diagnóstico correto. Diga aí para o teu irmão do lado: sai da inércia. Deus quer mover na tua vida. Sai da inércia. O Espírito Santo move você nessa noite. Sai da inércia. Levanta dessa cadeira em nome de Jesus. No segundo capítulo você vai ver algo interessante também. Essa palavra é para mim, é para você. O capítulo 2 vai dizer o seguinte, lá no versículo 22. Capítulo 2, 22 diz: era porém Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Eu quero me prender só a esse versículo. E se você conhece a história, Eli, como sacerdote, ele servia na tenda da congregação. Vamos repetir isso? Na tenda da congregação. Seus filhos Hofni e Finéias, a palavra diz que eles se deitavam com as mulheres à porta da tenda. Mas a palavra não diz que ele via os seus filhos fazendo essas atrocidades. A palavra diz que ele ouvia falar o que eles faziam. Perceba que bastava para ele levantar da cadeira e ir à porta do templo para ver tudo aquilo que seus filhos faziam. Mas não. Mais uma vez nós vemos, e isso eu trago para a minha vida, e muitas vezes eu fico chateado. Eu não sei se você fica chateado com isso, quando todo mundo vê algo na sua vida e só você que não percebe. Eu não sei se você fica chateado com isso. Todo mundo de fora consegue olhar para você e entender o que está acontecendo, e você não consegue saber o que acontece com a sua própria vida. Tem coisas que acontecem bem debaixo do teu nariz, querido. Tem coisas que estão acontecendo à porta da tua tenda, e é preciso que você tome uma providência. Existem coisas que as pessoas não vão poder mover por você. Existem coisas que as pessoas podem até te dar o recado, porém não vão poder consertar por você. Muitas vezes nós entramos nas igrejas e falamos: pastor, eu preciso de oração, e procure seus pastores, seus irmãos, para que orem por você. Mas eu entendo que muitas vezes a nossa oração é muito mais para dar um choque nessa pessoa, para que ela em Deus consiga corrigir detalhes que se referem à sua própria vida. Existem coisas na sua vida que em Deus só você vai poder corrigir. Estão acontecendo à porta da tua tenda, debaixo do seu nariz. Todo mundo vê, está todo mundo enxergando, mas é necessário que você tome uma atitude. E Deus está capacitando você nessa noite para que você tome uma atitude. Existem coisas na sua vida que você vai ter que cortar. Tem coisas que acontecem e a gente acaba flertando com o pecado. A gente acaba se acostumando com alguns pecados.
Existem defeitos que estão em nós que nós nos acostumamos com ele. Tem coisas que você fala assim: não sempre foi assim. Eu sempre vi isso acontecer, eu sempre ouvi falar que isso acontecia. De repente colocaram na sua mente que todo mundo da sua família, não, todo casamento da minha família não dá certo. Isso é algo histórico, porque você sempre ouviu falar que era assim. Mas olha, eu creio num Deus que quebra toda maldição, que te libera desse jugo, que te libera dessa opressão. Mas olha, para que isso seja manifesto na tua vida, levanta dessa cadeira. Sabe por que que muitas pessoas querem dar opinião na nossa vida? Porque a gente não se move. A grande verdade é essa. E Deus essa noite quer nos ensinar a diferença entre conselho e opinião. Existem pessoas para que tomemos conselhos com elas, mas existem pessoas que não são capazes de te dar conselho, só te dão opinião. Essa história de que sua vida é um livro aberto, fecha esse livro, porque não é todo mundo que tem direito às intimidades da sua vida. Você de repente está passando por um problema no seu relacionamento, mas está todo mundo sabendo, e como todo mundo sabe, todo mundo se acha no direito de dar opinião. Sabe por quê? Porque você abre demais, você fala muito para pessoas que você não tinha que dividir isso. Você abre uma página de rede social, é incrível como você consegue diagnosticar quem está bem, quem está mal, quem está bem no casamento, quem não está. Sabe por quê? Porque é um tempo de exposição desnecessária. Bastaria ele levantar da cadeira, mesmo velho, mesmo sem enxergar, e falar: oh, pode parar. Ele, com a sua autoridade, de repente não poderia, na sua condição, dar uma surra nos seus filhos, óbvio, mas poderia cortar ou não permitir que aquilo chegasse a esse ponto. Existem monstros que nós mesmos criamos, porque nós preferimos ficar esse tempo todo sentado na cadeira, assistindo esse monstro crescer. Existem coisas que estão acontecendo debaixo do seu nariz, à porta da sua tenda, que Deus quer capacitar você nessa noite, para que isso seja quebrado de uma vez por todas na tua vida. Repara, no primeiro capítulo você faz diagnósticos precipitados porque senta na cadeira. Segundo, você vê monstros crescendo na sua vida, problemas crescendo, porque demoramos a tomar algumas iniciativas. No 3 é interessante, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 1. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, e tendo se deitado também Samuel no templo do Senhor em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: eis-me aqui. Você que conhece esse texto sabe que Samuel, ao ouvir a essa voz, ele corre pro lugar onde Eli estava deitado e fala: Eli, o Senhor me chamou. Ele fala: não fui eu que te chamei, volta a dormir. E novamente ele vai ouvir: Samuel, Samuel. E outra vez ele vai até Eli, e ele mais uma vez fala que não foi ele que o chamou. E você percebe a todo momento a preocupação de Samuel em servir a Eli, mas na terceira ou na quarta vez ele entende que era Deus falando, e fala para Samuel assim: Samuel, a próxima vez que você ouvir a essa voz, você vai falar: fala, Senhor, pois o teu servo te ouve.
E aí você percebe, olha que coisa terrível ou tremenda. Você vai ver no dia em que Deus chamou a Samuel pela primeira vez, o sacerdote estava deitado no seu quarto. Deus chama Samuel para revelar tudo aquilo que aconteceria com Israel. E aí eu chego a uma conclusão que é triste, que Deus prefere falar com um menino imaturo do que com o velho pesado. Porque para o menino imaturo basta ao Senhor amadurecê-lo. E para quem é velho e pesado? A palavra diz que a visão naquele tempo, a revelação de Deus era muito rara. E eu vejo Eli dando todas as instruções para Samuel, para que Samuel ouvisse a voz de Deus. Você vai voltar, quando você ouvir a voz novamente, você vai falar assim: fala, Senhor, porque o teu servo te ouve. E é incrível que aquele que se torna velho e pesado consegue direcionar as pessoas para escutarem a voz de Deus, mas elas mesmas não são capazes mais de ouvir. Eu consigo pregar a palavra para você sendo velho e pesado, direcionar a você para ouvir a voz de Deus, mas isso não significa que Deus fale comigo. Sendo naquele tempo ouvir a voz de Deus algo muito raro, ele se levantasse daquela cama e fosse ao lugar onde Deus se manifestava, se cumpriria a palavra lá do Salmo 51, que um coração contrito e espírito quebrantado Deus não rejeita. O problema é que nós queremos que Deus venha ao nosso lugar falar conosco. Nós falamos assim: Deus, eu estou aqui, eu trabalhei o dia inteiro, fala comigo. Poucas vezes vamos no lugar da manifestação, onde Deus realmente se manifesta. Queremos que Deus se molde a sua manifestação conforme os nossos desejos. Meu irmão, eu não sei quanto tempo você não ouve a voz de Deus, mas você vai ter que levantar para que Deus volte a falar contigo. Você talvez, para quem se preocupa realmente com a manifestação de Deus, para quem prega a palavra aí, faz assim para eu te conhecer. Queridão, eu não sei se acontece só contigo ou comigo, mas tem vezes que para entender o que Deus quer falar, a gente tem que levantar, sabe? Porque é mais fácil tentar atrair a Deus para o nosso ambiente, para que Ele se manifeste. Mas essa palavra é para quem é preocupado e depende da manifestação de Deus em sua vida. Se você é dependente dessa manifestação, assim como eu sou, você vai ter que levantar para você ouvir a Deus falando de novo contigo. Sabe por quê? Porque Samuel está no outro quarto ouvindo Deus falar com ele. O tempo passou e Deus está usando o menino, Deus está usando o inexperiente. E você, no auge da tua plenitude, estava conversando com o pastor e ele estava falando o que ele pregou no domingo. Olha, vocês já poderiam ser mestres. Olha, imagina Deus nos usando em toda a sua plenitude, com a maturidade que hoje você tem. Só que parece que nós vamos nos acostumando em ouvir a Deus e passamos a abrir mão, passamos a não fazer tanta questão de quando Deus fala e quando Ele não fala. Eu lembro quando eu comecei a pregar, eu lembro quando falava assim: Felipe, tu vai orar no final do culto. Não tinha culto, você só se concentrava: meu Deus, eu tenho que chegar no final do culto e orar. Lembra da primeira vez que te chamaram para pregar? Lembra a primeira vez que falaram assim: olha, você vai ter oportunidade de 5 minutos.
Para você pregar 5 minutos, você se consagrou 2 semanas. Sabe por quê? Porque nós éramos dependentes de Deus. Lembra, pastor, lembra a primeira vez que você ministrou louvor? Só que a nossa vida ministerial vai passando, e a gente começa a viver as coisas meio que no automático. E aí a gente começa a achar que Deus está sempre falando conosco. Que não, na verdade Deus só resguardou as memórias do tempo em que Ele falava. Ele guardou em você o tempo em que Ele falava contigo, mas de repente hoje Ele não tem falado mais. E aí eu clamo ao Senhor, e eu convoco a você, que depende dessa manifestação de Deus, para que se levante novamente, porque Deus quer voltar a falar contigo, querido. Deus está falando com Samuel, porque não vê oportunidade de falar contigo novamente. Olha, tem vezes que você vê Deus falando com teu filho, dando sonho às tuas crianças. Isso é sinal que Deus ainda quer falar com você, querido. Deus não quer falar com o menino. A intenção de Deus nunca foi usar o menino, usar a mula, não. Deus usa aquele que está disponível. Deus fala com aquele que está disposto e disponível. E aí Deus quer perguntar para você. De repente você está até disposto, mas só não está disponível. Existe disponibilidade no teu coração para que Deus volte a falar contigo? Então diga para o teu irmão do lado: levanta, porque Deus quer falar contigo de novo. Eu termino a mensagem dessa noite no capítulo 4, no texto que nós lemos. Capítulo 4, versículo 17. Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus. Houve grande morticínio entre o povo, e também os teus 2 filhos, Hofni e Finéias, foram mortos, e a arca de Deus foi tomada. Ao fazer ele menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás junto ao portão, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porque era já homem velho e pesado, e havia ele julgado a Israel 40 anos. Nesses dias nós temos visto pessoas caindo para trás por causa da arca, mas não por causa dos seus. Eu sei que você é preocupado com as coisas de Deus. Eu sei que você é preocupado com o ministério que Deus te deu. Eu sei que você é preocupado com os talentos que Deus tem dado nas suas mãos. Só que enquanto você zela pela arca, a tua família está morrendo. Enquanto você está preocupado com o zelo do ministério, a tua família está se perdendo. E é incrível que quando nós estamos cuidando da arca, nós profetizamos sobre a família de todo mundo, só não profetizamos sobre a nossa família. É incrível como nós conseguimos crer que Deus pode restaurar a família de qualquer um, só não cremos que Deus pode fazer um milagre na nossa família. O zelo pela arca, eu sei que a arca simboliza a presença de Deus, mas eu quero, com a liberdade, trazer esse paralelo, mostrar que a arca muitas vezes é um zelo por muitas coisas que nos cercam. Talvez você se esforça para ser o melhor funcionário da sua empresa, mas para que isso aconteça, isso tem consumido o tempo de você cuidar da tua família. Talvez você tenha se esforçado para ser um grande pregador, um grande ministro, mas enquanto isso acontece, a sua família está se perdendo. Deixa eu te lembrar uma coisa: a família é um bem, talvez o bem mais precioso que Deus nos entregou, e é o teu primeiro ministério. A grande verdade é que o tempo passa e muitas vezes nós queremos compensar o que nós deixamos de fazer ao longo do tempo. Se nós vivêssemos segundo o reino de Deus com a nossa família, você não precisaria faltar culto para cuidar da tua família, porque não tem culto todo dia. Sabe o que nós fazemos? Nós não cuidamos dela na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado.
Aí chega no domingo, você liga para o teu pastor e fala assim: pastor, hoje eu não vou não, porque eu tenho que cuidar da minha família. Nas mínimas coisas, você pode salvar o teu lar, querido. Eu sei que é importante você cuidar da arca. Eu sei que o teu ofício ministerial é cuidar e zelar pela arca de Deus. Mas olha, não há sacerdócio se não houver quem seja ministrado. Você não é sacerdote sozinho no teu lar. Quando você lembra que é sacerdote, que você é coluna do teu lar, você vai lembrar que existem pessoas que dependem de ser ministradas por você. Só que nós preferimos passar o tempo inteiro sentados na cadeira. Na verdade, nós preferimos passar para as pessoas que nós vivemos bem, e isso não é verdade. Nós queremos passar uma aparência de que está tudo certo. Ele mesmo velho e pesado, ele continuava se vestindo como sacerdote. Quem olhava para ele falava: não, ele está no auge da sua vida ministerial. Mas não, família destruída, tudo errado. E Deus não está condenando você nessa noite pela destruição da sua família. Deus só está mostrando para você que não é necessário que continue da mesma forma. Nós não precisamos ouvir grandes tragédias para começar a consertar coisas na nossa vida. Você não precisa de grandes baques. Você não precisa de grandes sacudidelas de Deus para que você tome iniciativa. Você não precisa perder para tentar recuperar. Deus já está falando contigo nessa noite. Deus já está alertando você nessa noite. Está falando com você, filho. Levanta dessa cadeira. É tempo de salvar a tua família. É tempo de cumprir aquilo que eu dei nas suas mãos. Existem coisas na tua vida que você não vai poder delegar. Existem coisas que é responsabilidade tua. Pastor, mas eu me sinto pequeno diante da responsabilidade que Deus me deu. Não é na tua força, não é do teu jeito. É Deus te fortalecendo, colocando você de pé. Deus só quer iniciativa. Deus não quer a tua força. Deus só quer a iniciativa de alguém que quer falar assim: Deus, eu não sei como vai acontecer, mas eu só quero levantar dessa cadeira. Levante dessa cadeira nessa noite, e teus olhos contemplarão todas as promessas de Deus se cumprindo na tua vida. Sentado na cadeira tu não vai ver nada. Mas eu pergunto nessa noite, para aqueles que trouxeram para o seu coração essa mensagem, é para mim. Para aqueles que realmente foram humildes e maduros o suficiente para falar assim: hoje Deus falou comigo. Quantos estão dispostos a levantar da sua cadeira nessa noite, para que Deus volte a falar contigo e trabalhe na sua vida? Você está disposto? Levante da sua cadeira. É tempo de consertar tudo. Se você entendeu que é tempo de consertar tudo, vem para o altar de Deus, como Ana fez, mesmo com amargura de alma, e Deus ali ministrou a cura sobre a sua vida. Se você é um desses que precisam ser curados nessa noite, que precisam espiritualmente levantar dessa cadeira, para que um novo tempo de Deus seja manifesto na sua vida, sai do teu lugar e vem aqui. Em nome de Jesus, nós queremos orar por você. Enquanto os nossos irmãos ministram aqui, por favor, não tenha vergonha. Vergonha é continuar sentado na cadeira, assistindo tudo acontecer. Queria pedir meus amigos pastores, em nome de Jesus, para ministrar sobre essas vidas.
Hoje eu fui te procurar naquele lugar onde você me chamava de pai. E esperei com tudo que me pediu, mas você não foi. Onde é que você está? Já não ouço mais a tua voz. Você não tem mais tempo para vir aqui. Está tão ocupado com as suas coisas, se esqueceu de mim. Mas se precisar de um ombro pra chorar, ainda vou estar naquele lugar onde você buscava. Eu ia te encontrar, meu filho, no santo lugar. Eu quero te encontrar, sarar tuas feridas e te perdoar. Lá naquela cruz, morri em seu lugar. Filho, nada irá me impedir de te amar. Já não ouço mais a tua voz. Você não tem mais tempo para vir aqui. Está tão ocupado com as tuas coisas, se esqueceu de mim. Mas se precisar de um ombro pra chorar, ainda vou estar no mesmo lugar onde você buscar. Eu ia te encontrar, meu filho, no santo lugar. Eu quero te encontrar, sarar tuas feridas e te perdoar. Lá naquela cruz, morri em seu lugar. Filho, nada irá me impedir de te amar. Filho, eu dei minha vida por você, e eu não te fiz só pra viver assim tão longe, meu filho. Inspirei o compositor, pus essa canção nos lábios do cantor, só pra te dizer te amo. Amo você. Amo você. Você, filho amado, amo você. Tu és meu filho, amo você. Vem que eu tô te esperando, amo você. Oh, como eu te quero, te quero. No santo lugar, eu quero te encontrar, sarar tuas feridas e te perdoar. Naquela cruz, morri em seu lugar. O filho nada irá me impedir de te amar.